Oi, gente! Mais uma TV Platão no ar, aqui na nossa página do Facebook do Colégio Platão. Mais uma quarta-feira de bate-papo, de entrevista, de informação, de troca de ideias. Nós já estamos aí há quase 20 programas, me sinto muito feliz por isso. E sempre com pessoas, com profissionais que têm a acrescentar, que nos fazem pensar, que nos fazem refletir, que nos ensinam, que aprendem também. Começamos hoje nosso primeiro bate-papo do mês de setembro, com o nosso parceiro aqui do Colégio Platão, Valdecir. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Valdecir é proprietário da Casa dos Uniformes, uma empresa que fez bodas de prata, é isso? Bodas de prata este ano, em novembro. Vai fazer então? Vai fazer. Quem sabe, né? Uma festinha por aí. Olha, já me convidando. Bodas de prata, 25 anos. Conversávamos aqui nos bastidores, como não é fácil, né? Você sendo empresário no Brasil, às vezes existe esse senso comum de que ser patrão é fácil, mas quem está do outro lado sabe dos desafios e realmente é uma história longeva, né? 25 anos. 25 anos. 25 anos de Casa dos Uniformes e pelo menos umas 20, né? Umas 2 décadas com o Platão. Sim, mais de 20 anos com o Platão. Muito bem, muito legal. O Valdecir vai, como todos os nossos convidados, contar um pouquinho da história dele. E hoje nós vamos falar de uniforme, mais de uniforme escolar, lógico que nós estamos nesse ambiente, mas também de uniformes de empresa, de roupa como uma peça, né? Aliás, como uma peça de roupa que tem uma identidade, que leva uma mensagem, e a gente vai ver que tem, né, muitas funções nisso tudo. Valdecir, você está há 25 anos na Casa dos Uniformes, mas você teve uma história, né, antes de... Sim. Como é que foi? Na verdade, a gente trabalhava no segmento já, numa outra indústria de confecção, mas que não atendia as escolas. Na verdade, é uma indústria que só atendia uniformes de empresa. Mas a gente começou a perceber, Lu, que a carência em Maringá na época, 25 anos atrás, do uniforme escolar era tão grande que alguns pais ligavam para essa empresa onde eu trabalhava. E lá eu comecei a perceber que tinha uma necessidade de ter na cidade uma empresa que atuasse no mercado de uniforme escolar. Principalmente para atender o uniforme escolar na pronta entrega e com modelos mais atuais, que era uma das grandes reclamações dos pais na época. E ali, em 1994, a gente resolveu começar a empreender. Já começou no endereço que você sempre ali, não? Não, aqui a gente está há 20 anos, 5 anos a gente ficou em outra localização, mas sempre em Maringá. Que, inclusive, onde o Valdecir e a sua equipe ficam agora, na Santos Dumont, muito próximo de onde o Colégio Platão também, né, teve a sua sede, muito tempo atrás, que eu até estudei lá quando tinha 18 anos, já faz tempo. Bom, vamos começar falando de uniforme escolar. Hoje, eu posso afirmar que em Maringá não há escola estadual ou privada que não use uniforme. Todas usam uniforme, todas. E conversava nos bastidores, que é um tema não polêmico, assim, que vai causar, né, desconfortos e brigas entre as pessoas, mas é um tema de reflexão, porque há pessoas que defendem que as escolas não deveriam ter uniforme, mas nós aqui conversamos como acreditamos ser uma decisão acertada esse uso do uniforme por diversos motivos. Mas vamos mostrar o livro antes de conversar? Legal, vamos sim. O Valdecir chegou com esse livro que eu não conhecia, fiquei tão feliz, é pena que a gente conseguiu aproximar a câmera, mas olha só. História do Uniforme Escolar no Brasil, de Fúrio Lonza, um livro lindo, né, graficamente, capa dura, e vocês talvez não consigam perceber aí muito bem, mas olha só, tem muitas imagens, muitas fotos antigas, eu adoro isso, falando, né, Valdecir, de como que isso remonta a quê? Mais de 100 anos? Sim. Na verdade, o uniforme escolar, ele parte, na verdade, do uso lá das instituições religiosas e do exército. Sim. Então, é uma história muito mais longeva do que essa, né? E que a época tinha realmente, eu acho, assim, a primeira intenção de deixar todo mundo igual. Identificar somente. Ser uma coisa, deixa eu só colocar aqui na nossa página, quem está acompanhando puder também compartilhar. Mas muita coisa aconteceu durante todo esse tempo. E o Valdecir nós somos contemporâneos, estávamos lembrando nossos tempos de uniforme.
Não sei se menino, o que você lembra de alguma coisa diferente de escola? Porque eu lembrei do meu. O uniforme era mais social, né? Até por vir, inclusive até de instituições militares, era aquela coisa mais pragmática, sim, uma coisa muito mais séria. Era mini, né? Homem, mini mulher. Isso, os tecidos não eram tão confortáveis quanto os que existem hoje, né? Então, na verdade, os motivos até no início o uniforme começou com um processo só de identificação, hoje ele tem várias outras características, sim, que é do conforto, que é da praticidade que a gente estava conversando, sim, da beleza. Né? Da beleza, né? Você vê que hoje em dia os alunos, eles não vêm só com uniforme para a instituição de ensino. Sim, sim. Você vai para o shopping, sai para a cidade, fica com o uniforme praticamente o dia todo. Alguns são, até a lua aparecer, estão com uniforme. E talvez porque também, não sei, em alguma época negligenciasse as brincadeiras das crianças, então o uniforme era para ficar mais certinho ali, não é? Aí o conforto nem era levado muito em conta. Eu lembro de mesmo nós meninas, camisa com emblema da escola no bolso, a saia, meia até o joelho, sapato no mocassim. Mas a gente fazia, né? Era com gosto, a gente tem boas lembranças. Sim. Mas lógico, muita coisa mudou. E o uniforme está muito ligado à segurança. Sim, é isso? Sim. É uma identidade do aluno dentro e principalmente fora da escola. A gente tem relatos das instituições de ensino de identificação dos alunos em situações em que foram perigosas, né? E que rapidamente às vezes o poder público já identificou que ia pertencer àquele colégio. Então, assim, é muito importante hoje em dia, né? Você identifica facilmente os alunos. Eu me lembro que uns 10 anos atrás, quando as lan houses tinham mais força, porque eu nem sei se existe, se, né, as pessoas, a maioria tem acesso, mas houve um tempo que era muito comum a meninada se reunir em lan house. Verdade. Matar a aula. E eu me lembro, falando disso agora, em outro colégio inclusive, tinha uns alunos que contavam para mim que levavam camiseta dentro da mochila, porque matavam a aula, né? Gazetear, para mostrar a idade que temos, gazeteando a aula, mas o assunto era engraçado, não, gente, é uma coisa séria. Eles tiravam o uniforme e colocavam, porque sabiam que se chegasse na lan house com o uniforme, no meio da manhã, às vezes, ou que fosse no meio da tarde, um menino de, sei lá, 12 anos, alguém já ia ligar para a escola. Sim. Tem isso mesmo, sim, essa segurança, e também das pessoas de alguém entrar. Sim, também. E mesmo a gente já teve de acidentes que aconteceu e aí o aluno acabou, né, desmaiando e ali rapidamente foram até a escola, né, identificaram um aluno, né? E a gente estava falando disso de né, uniforme como identidade da instituição, porque imagino que quando a empresa procura o seu trabalho, da sua equipe, ela vem às vezes com uma ideia, às vezes não. Mas, enfim, a minha empresa tem uma essência. E como é que eu traduzo isso? Porque esse é o seu trabalho, né? Sim. Na verdade... Traduzindo uma peça. Isso. Na verdade, a partir da logomarca, né, da instituição, e conversando com a direção da instituição e mesmo com os alunos, nós fazemos a proposta de um novo uniforme. Inclusive, normalmente a gente apresenta as peças, faz um desfile até dentro da instituição. Isso, foi muito legal. E aí a gente vai colhendo as informações, porque e é curioso como cada instituição tem uma identidade, até mesmo os alunos, né? De gostar mais de um modelo, de gostar mais de uma cor, né? De um tecido, exatamente. É muito curioso isso, né? Às vezes não agrada 100%, porque é natural, né? Se é uma peça de roupa, de vez em quando tem alguém, mas a gente percebe que a maioria realmente gosta, né? Isso, exatamente. E também pensando na praticidade, estávamos pensando nisso, né? Porque alguns defendem, mas né, cada um podia ir vestido, mas vocês imaginem, né, nossos filhos frequentando a escola, segunda a sexta, muitas vezes vai para casa e volta usando roupas, como é que chama? Roupa de passeio, né? O uniforme evita um transtorno, principalmente para os pais, muito grande. Porque assim, você imagina se todo dia levantar e ter que escolher uma roupa diferente para ir na escola, né? E a gente sabe como é que as crianças hoje em dia são. Eles querem ter N modelos de roupas e tal. Então o uniforme, você padroniza e ajuda muito.
E na verdade, assim, a gente tem percebido, na escola pública principalmente, onde não era obrigatório o uso do uniforme até algum tempo atrás, e se tornou mais recentemente, a gente participou de várias reuniões onde a gente percebia, com conselhos de pais e alunos, que eles mesmos queriam adotar o uniforme. Apesar do Estado, até o próprio Estado não exigir, mas os próprios alunos queriam ter essa identificação. Sim. Eles queriam que a escola deles tivesse um uniforme tão bonito quanto da escola particular, por exemplo, né? Então isso a gente percebe que há uma vontade dos próprios alunos e dos pais que a instituição tenha uma identidade. De se sentir pertencente àquele grupo. Àquele grupo, estando lá dentro ou estando fora também. Isso. Uma das críticas de quem é contrário ao uniforme, tem até educadores que dizem que isso acaba, né, como o nome diz, uniformiza, deixa todo mundo igual. Mas conversávamos também aqui, antes de conversarmos com vocês, que é muito possível, quer dizer, você tem a identidade da instituição, mas você pode manter sim a individualidade, concorda, dos alunos, porque eles são, principalmente os adolescentes, talvez, mas até os menores, é o corte de cabelo, sim, acessórios que alguns usam, outros não. A gente estava rindo aqui pensando, porque eles são tão desencanados também, que vem de chinelo e meia, sim, não é? Eles não têm aquela coisa, porque a gente tinha, né? Talvez porque fomos educados essa coisa mais certinha, da meia, combinando. Eles, assim, são bem desencanados. E fica uma liberdade. Sim. Aquilo do bullying, né, que você estava falando que às vezes pode acontecer. E veja bem, Lu, a gente até comenta, né, a Casa do Uniforme foi uma das primeiras empresas de uniforme escolar do Brasil a usar o tema, o moda escolar. Sim. Moda escolar, principalmente no sentido de que hoje há uma variação de modelos. Sim. Que os alunos, assim, tem aluno que gosta mais de uma blusa de tactel, tem um aluno que gosta mais de um moletom, sim, tem um aluno que gosta mais de uma blusa de lã. Sim. Então, na verdade, eles não estão presos também a poucos modelos. Hoje, cada escola que a gente atende, por exemplo, principalmente na rede particular de ensino, possui pelo menos 20 modelos diferentes de uniforme. Opções de calça, de bermuda, de uma roupa mais feminina. Os uniformes dos esportes também. O uniforme dos esportes. Então, mesmo dentro do uniforme escolar, você não tem não fica preso, engessado. Né? Não fica engessado. Né? E a gente tem que imaginar também que é possível criar essa identidade de grupo por meio, e que se não tivesse o uniforme, é isso que nós falamos, quer dizer, um estímulo ao consumismo, porque é lógico que o consumismo pode vir por um tênis ou por um celular, mas aqui no Platão, pelo menos como eles estão proibidos de usar o celular, a nossa instituição se destaca até por isso, alguns pais gostam, eles não usam, então, portanto não tem muita aquela coisa para expondo o aparelho. Mas se quiser fazer, vai fazer de alguma maneira. Mas vocês imaginem, né, as roupas, aí poderia ter aquela história de eu posso, eu não posso, né, o grupinho, não sei, a gente tem esse... Eu nunca vivi isso, eu nunca estudei em escola quando tivesse uniforme. E nunca dei aula também em escola. Numa época em que se está falando muito de bullying, o uniforme colabora para isso. Sim. Porque você imagina se não tivesse uniforme, né? Seria uma coisa, né? O aluno de maior poder aquisitivo que vem com as roupas mais, né, de mais grife, o outro que não pode comprar. Então, acho que o uniforme até nesse sentido é positivo. Né? O poder da marca, né? O poder também de você ter uma decência maior nas roupas, né? Um conforto, porque às vezes é uma fase, a gente sabe, principalmente na adolescência, que ou é muito alto, ou muito magro, né? Ou está um pouquinho acima do peso, que tudo é motivo, que a gente sabe que não é certo, mas que tem uma... E às vezes tem pessoas que podem se sentir desconfortáveis com determinadas peças, mas que sempre haverá uma opção. Sim. Né? Que seja um número maior, ou um modelo, né? Sim. Isso o legal é que, assim, não só as indústrias de confecção, mas as indústrias de tecido vêm trabalhando bastante em cima desse mercado do uniforme escolar. Sim. Porque esse mercado ele cresceu muito, até pelo aumento do uso do uniforme escolar. Sim. Então, cada dia mais a gente tem modelos e tecidos que ajudam no conforto, principalmente na durabilidade também, né? A qualidade da confecção hoje de um uniforme escolar não muda nada com uma roupa de grife. Sim. É o mesmo padrão de confecção, principalmente aqui em Maringá, que a gente tem uma indústria têxtil
de ponta em termos nacionais, sabe? Então isso é muito importante os pais saberem. Inclusive, a gente atende aqui em Maringá muitas escolas de outros estados. Até você falou de um número até que eu achei bastante expressivo. Atendemos mais de 500 escolas no Brasil. Coisa. E essa negociação toda, tudo, né, lógico, pelos recursos tecnológicos de escolher modelo e manda uma prova, assim, como é que é? Sim. Hoje em dia é fácil, né? Sim. Você faz o modelo, manda, ou então faz a peça piloto, também envia, vamos até o cliente também, né? Conversamos. E além da moda escolar, a moda você também, lógico, faz para empresas. Isso. Né? A empresa tem, meu Deus, quantas coisas, né? Avental, jaleco. Sim. Tem alguma que tem a ver com segurança também? Também. A parte de calça também, profissional. Tecido diferente. Isso, exatamente. Tecidos militares a gente trabalha, né? Camisetas promocionais, inclusive pro Platão, a gente faz camisetas são bonitas, né? Os alunos, quando tem, por exemplo, PAS, o vestibular e o Platão em Concerto, né, o Interclasse, tem muitos eventos, eles geralmente investem nisso, são cores muito vibrantes. E eu estava contando para o Valdecir que, né, aqui no colégio eles têm que estar no uniforme completo, inclusive usa, né, um agasalho, e que de vez em quando algum gostava de vir com a camiseta do evento, mas, né, não faz parte do uniforme. Aí nós fizemos um combinado com eles, né, aqui no ensino médio, as sextas-feiras é o dia cores, então é o dia que eles podem, não com camisetas deles, né, outras, mas camisetas de eventos, e aí fica até bonito naquele dia também, porque é um dia um pouco diferente, aí tem uma que é rosa, outra verde. Achei uma ideia ótima. E aí eles ficam felizes, porque de fato, dependendo da semana, se for muito corrida, mas olha, a gente tem que rir às vezes com as desculpas, não é argumento não, né, porque às vezes imagina, 3 meses sem chover, a pessoa vem. Aquele calor que só dentro de casa você secava, né? Ai, professora, mas não secou. Como assim, garoto? Né? Onde você mora? Porque eu moro em apartamento. E eu falo para os meus alunos maiores, gente, vocês têm que aprender a lavar as camisetas. Não é? Porque fica esperando só pai e mãe. É uma sugestão aí para os meninos e meninas um pouco maiores, têm que aprender a lidar com isso também. Muito bem. E do esporte, que outras peças que a gente tem aqui, não só dos colégios, o que você vende para quais modalidades, eu não sei se é assim que fala. Na verdade, assim, para o próprio esporte, inclusive dentro do hall dos uniformes do Colégio Platão, por exemplo, a gente tem o uniforme do próprio esporte, que tem os colãs de GR, tem a camisa de basquete, o calção, o uniforme para futsal, para basquete, para vôlei. Então tem uma linha completa. As bailarinas também, né? Também. Inclusive a Casa dos Uniformes hoje é a loja mais especializada em roupa de dança de Maringá e região. O leque é muito grande. É muito grande, porque assim, dentro de várias escolas tem essas atividades. Então a gente aproveita que esse público vai até a gente e lá o pai acaba, na verdade, já aproveitando e fazendo a sua, né, adquirindo esses outros modelos também, como de balé. E o Valdecir também disse algo interessante, como eles têm esse contato muito grande com as famílias, porque naturalmente, né, os filhos vão junto, mas quem está lá assinando o cheque é o pai. E que às vezes manifestam algum comentário de elogiando ou uma sugestão, e que o Valdecir passa isso também para as escolas, né? É muito importante que a gente dê o feedback para as escolas, né? Até em função, assim, às vezes há uma mudança e a gente vai trazendo. O último uniforme do Platão foi muito legal, porque a gente ficou com o uniforme 15 anos. A gente fez um modelo tão atual e tão moderno na época, né, que o uniforme se perpetuou. Mas com o tempo a gente foi fazendo pequenas mudanças, trazendo novos modelos e tal, que o uniforme teve essa longevidade. Então isso foi muito importante, mas isso foi nessa conversa entre pai passando para a gente esse feedback dele, nós trazendo aqui para o Toninho, para a Isa, e eles aceitando as nossas sugestões. Então, e todo mundo ganhou, né? Essa abertura. Né? Exatamente, foi muito legal. E a Universidade Estadual de Maringá trouxe esse tema sobre o qual estamos falando aqui, no PAS, primeira etapa, em novembro do ano passado, na prova de redação, era justamente uma reflexão sobre isso, sobre identidade, uniforme, instituição. E uma das propostas pedia para ele escrever uma carta, que ele tinha que imaginar assim:
Imagine que você estudava numa escola que tinha o uso do uniforme. Aí você teve que se mudar para uma outra escola que não usa o uniforme. E que você vai escrever uma carta para um colega que ficou nessa primeira, contando essa experiência e mostrando essa divisão dos grupos. E você tinha que relatar algum episódio que em algum momento você se sentiu um pouco excluído. Porque eu creio que assim, os grupos são necessários, porque nós temos afinidades entre as pessoas. Sim. Mas o problema, de novo, na escola é que isso criasse muros. Né? Eu acho que o uniforme, eu pelo menos como professora, não vejo os meus alunos uniformizados assim, iguais. Até porque o nosso slogan aqui no colégio somos muitos mais únicos. Então, se é algo que nós preservamos aqui, valorizamos, é essa identidade realmente do aluno. Mas estamos no mesmo ambiente e aí volta tudo que nós falamos. Praxicidade, segurança, beleza, e nós pais amamos também e ficamos felizes. Viu? Eu fiquei muito feliz com esse livro. Você vai emprestar para poder olhar. Você é até famoso aqui, não é isso? Tem Marieta Severo, tem ex-presidentes aí. Gente, e assim, não sei se vocês vão enxergar, mas essas fotos, como dizem, dos antigamente, né? A molecada nem respirava. Hoje você pode juntar 40 meninos numa foto. Chega a ser curioso, né? E olha como que ficava, era tudo. Olha isso aqui, até para jogar bola, né? É muito curioso, gente. Tem um sorriso ou outro, mas olha só, até pelo mundo, não é isso? O que acontecia. Esse eu até lembro um pouquinho, né? Dos anos 80. O pessoal não está vendo, mas eu acho que quem tem a nossa faixa etária, os 40, 50 em diante, sempre vão ter uma história para contar. De uniforme, dos tempos da escola, que seja público ou particular, até guarda alguma coisa, né? E que tempo, né? Que tempo gostoso, né? Bons tempos. Eu falo que eu prefiro o meu presente, porque minha família está no presente, mas que é gostoso revisitar o passado, né? Querido, obrigada, viu, pela tua participação. Nós não falamos aqui só da tua empresa, mas falamos de vida também, né? De reflexão sobre identidade, sobre uniformes. Você está nas redes sociais, se alguém quiser te achar? No Facebook, né? Mas é empresa, né? Casos Uniformes. No Insta também? No Insta também. Então, se alguém quiser entrar em contato com o Valdecir, sim, o nosso Toninho Leonel, nosso gestor, diretor, está nos dando um recadinho aqui. A Casa dos Uniformes é parceiro do Platão há quase 25 anos, ó. Já estamos fazendo as bodas. Tem que estar nessa festa mesmo, tá? Sinônimos de excelência, parabéns, Valdecir Gonçalves e equipe. Professor Toninho reconhecendo essa parceria. Quero aproveitar e agradecer ao Toninho, que inclusive até no início da nossa empresa nos ajudou bastante, né? E o Platão sempre foi referência na cidade e isso só nos engrandeceu e abriu várias portas para a gente. Aqui quero tornar público meu agradecimento, meu carinho pelo Toninho. Muito obrigado de coração mesmo. A Casa dos Uniformes está no nossos talecos e camisetas, a gente tem muitos eventos e que bom. E nós vamos logo ter da promoção humana, né? Que está no fora também para a gente fazer camisetas da nossa promoção humana. Legal. Queridos, não podia deixar de deixar a nossa frase, que é uma frase comprida hoje. Nosso tempo está terminando, não vou falar. Porque eu até brinquei com o Valdecir, que eu sempre deixo uma reflexão. E eu falei, vou procurar uma frase filosófica sobre uniforme, não vou achar, né, Valdecir? Mas sobre identidade, sim. Eu encontrei um trecho de uma citação do Humberto Eco, de um livro chamado Psicologia do Vestir, porque, na verdade, esse tema tem muita bibliografia sobre isso, assim como esse livro da identidade, das mensagens por trás de uma roupa. Ele diz o seguinte: numa autoanálise honesta, verifica-se que em nosso vestuário, o que serve para cobrir o corpo não supera os 50% do conjunto. Os 50% restantes, que vão da gravata até a sola dos sapatos, são uma opção ideológica, ou pelo menos opção de lançar uma mensagem em códigos e convenções. Resumo da ópera: a moda escolar ou empresarial, o uniforme fala, comunica. Temos falado bastante sobre comunicação aqui, e por isso que é preciso procurar profissionais sérios que entendam do riscado, porque às vezes uma opção equivocada não parece bobagem, mas não é só questão de feio e bonito, de achar roupa feia e bonita. Pode sim, talvez comunicar aquilo que
Eu não pretendia. Exatamente. É por isso que eu disse que muitas vezes a gente tem que trazer o feedback para a direção da escola e tal, ouvir. que a gente... exatamente. Não é só vender, é ouvir, né? Isso. Vocês lidam com histórias, com pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Na próxima semana nós receberemos o André Ribeiro, outra história inspiradora, empreendedor do grupo Riveza. E o tema da minha conversa com o André vai ser uma frase que veio do Francisco Feio Ribeiro, né? Uma história de longa data: é preciso acreditar. Foi o que você fez também, né? Foi. Quando começou a história das bodas de prata. Queridos, muito obrigada pela presença. Deixa eu ver. A Maria Lúcia, a nossa Mary, né? A nossa orientadora dos pequeninos. Parabéns, Valdeci, pelo seu profissionalismo e bom atendimento da sua equipe. Muito bem. Obrigado. Colhendo os elogios aqui pelo bom trabalho, Valdeci. Bom, nós vamos ficando por aqui. Na próxima quarta-feira estaremos mais uma vez. E quem assistiu, passe esse vídeo adiante, um vídeo de bom conteúdo. É disso que precisamos também nas redes sociais. Bons conteúdos, boas reflexões. Obrigada e a gente se encontra na próxima quarta. Até lá.